Olá, querido amigo, paz de Cristo, meu irmão, que honra, que prazer ter você conosco. Não estou sozinha, comigo, Bispa Bianca. Shalom, povo de Deus! Tudo bem? Animados? No temor do Senhor, debaixo da bênção? Glória a Deus! E hoje nós também temos mais alguns participantes desse programa. Nós temos aqui a Maria Isabel, nossa caçulinha. Que quer o quê? Quer a mamãe um pouquinho, né? E nós também temos os grandes adoradores lá da igreja, a Vânia, ministra de louvor. Nós temos também a diaconisa Daniele, uma grande bênção. Esse é um dos gêmeos que eu sempre confundo quem é quem, porque eles são idênticos. Filho da Vânia. Esse é o Miguel, tá? Esse é o Miguel. Esse é o Miguel. Vamos adorar o Senhor? Vamos adorar ao Senhor. Amém. Digno desta canção, só Tu és Senhor. Digno do meu louvor, só Tu és Senhor. Digno da minha vida, Tu és Senhor. Oh, eu sou Teu. Nome que é sobre todos é o Teu Jesus. Fonte da salvação, só Tu és Jesus. Digno da minha vida, Tu és Jesus. Oh, eu sou Teu, eu sou Teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem Tu és e enches o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Eu vou construir minha vida em Ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em Ti. Não vou ser abalado. Eu vou construir minha vida em Ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em Ti. Não vou ser abalado. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem Tu és e enches o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Com essa canção nós estamos aqui para dizer que só Ele, só o Senhor, nosso Deus é santo, poderoso e não há outro. Assim como Pedro diz na Tua palavra, para onde nós iremos?
E nós não queremos ir para outro lugar que não seja estar perto do Senhor. Nós queremos aplaudir essa santidade de Deus, dizer que Ele é digno, dizer que Ele merece toda a honra, toda a glória, toda a exaltação, todo o louvor. Nós estamos aqui pedindo ao Senhor, nos diminua a todo tempo, mas que o Senhor cresça e que o Senhor apareça. Queremos expandir o Teu nome, Senhor. Queremos dizer que Tu és santo, dizer que nós não temos outro Deus, que nós não temos outro Senhor, e que nós não queremos e que nós não vamos para outro lugar que não seja habitar no Teu santo templo. Aleluia. Vamos mais uma canção? Aleluia. Uma canção que nos garante que o Senhor, Ele é todo poderoso e Ele nos dá alguns escapes. Você lembra que a palavra do Senhor vai dizer que aquele povo diante do mar, você começa a imaginar, nossa mente agora, você perceber, cara, como será? Será que é possível, Senhor, abrir o mar vermelho diante das adversidades? Oh, meu irmão, nós conhecemos um Deus que é sobrenatural. Ele faz o impossível. Aquilo que é possível às nossas mãos nós conseguimos fazer, mas deixamos o impossível para o Senhor fazer. É isso que Ele fez. Diante daquele mar, diante de Faraó vindo atrás daquele povo, o Senhor, através da vida do Teu Filho, fez com que aquele mar abrisse e o povo passasse. E se você hoje passa alguns constrangimentos, algumas adversidades, algum equívoco na sua vida, eu preciso dizer que o nosso Deus, Ele abre mar vermelho, sim. Ele cura, Ele liberta, Ele salva. Queremos cantar desse Deus agora. Aleluia. O inimigo tenta laços e embaraços pra me envergonhar, mas não vai, porque eu não estou sozinho nessa guerra. Está comigo o braço forte do Senhor, aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo, faz o leão jejuar. O Deus que derruba muralhas, da estéril faz mãe de filhos, é o mesmo que brada do alto, não temas, sou contigo. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênção. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo, faz o leão jejuar. O Deus que derruba as muralhas, da estéril faz mãe de filhos, é o mesmo que brada do alto, não temas, sou contigo.
faz isso, né? Nosso Deus, Ele é digno é o nosso Deus. E estamos aqui para glorificar o nome dEle. Que bom que você está conosco, Dani, que bom que você está conosco. E o Miguel, gente, se eu contar para vocês, o Miguel tem 3 meses que toca violão, mas ele tem se dedicado a fazer a obra do Senhor. E como está você em relação a isso? Temos nos dedicado a fazer a vontade do Senhor. A nossa igreja está com o tema de vivermos as prioridades de Deus. Será que nós temos feito isso, né? Será que as distrações têm te tirado do foco? Tomara que não. Estamos orando para que o olhar do Senhor esteja com você, as nuvens do Senhor estejam ao teu lado, a mão do Senhor continue sobre você, te direcionando e te alinhando ao caminho que o Senhor quer. Amém? Uau! E agora, porque tem muito louvor, mas tem uma palavra poderosa vindo direto do altar do Senhor para os nossos corações. Fica agora com o apóstolo, com essa palavra. Que o Senhor te abençoe. Amém? Shalom, amada igreja. Boa noite para os irmãos. Estamos mais uma vez na casa do Senhor e é uma grande alegria podermos juntos compartilhar esses momentos. Estamos satisfeitos com aquilo que o Senhor tem nos proporcionado e tenho certeza que grandes coisas estão reservadas para os próximos dias. Lamentamos, contudo, a ausência de irmãos tão queridos que estão por algum tempo impossibilitados do convívio da igreja devido a questões de saúde. Passo menção ao nosso amado pastor Ramon, a pastora Érica, a Manu, a diaconisa Débora, os nossos diáconos Elias, Vanessa, Maísa, Cristian, tantos outros irmãos, a irmã Bernadette, que estão impossibilitados, mas eu creio que brevemente nós teremos os irmãos aqui. Amém? Você está orando por isso? Amém? Então, glória a Deus. Abra comigo a sua Bíblia. Na primeira epístola do apóstolo Paulo a Timóteo, no capítulo de número 6, nós, nos últimos 2 domingos, estudamos pela manhã o livro do profeta Isaías, no capítulo de número 32. E estudando o livro do profeta Isaías, o Senhor produziu no meu coração o desejo de falar sobre o reino de Deus e sobre a sua justiça. Na semana passada nós introduzimos esse tema, e o tema abordado produziu um total de 3 vídeos que já foram publicados no Missão Cidade TV, que é o nosso canal oficial. Recomendo a você, toda semana, acessar o Missão Cidade TV, recomendar e acompanhar lá as mensagens, compartilhe, ouça, seja edificado pela palavra de Deus. Nosso irmão Caio tem feito um trabalho brilhante, sendo um esforço extraordinário do nosso irmão. E por isso eu quero convidar você a apoiar essa iniciativa. Também quero te estimular nessa noite a prestar toda a atenção, tendo em vista que quem esteve aqui pela manhã certamente saiu daqui mexido por tudo aquilo que o Senhor ministrou no nosso coração acerca da justiça e do juízo de Deus, dentro de um contexto onde o reino messiânico nos tem sido revelado de forma gradativa. E nós vimos hoje pela manhã a diferença entre os nobres e os loucos e avarentos. E ao longo do dia o Senhor seguiu ministrando ao meu coração. Eu entendo que esse é o momento apropriado para que no mundo espiritual nós possamos tratar dessa questão, porque nós entendemos o valor da sã doutrina, e eu creio que o Senhor deseja por ela fortalecer a nossa fé e também nos fazer cada vez mais prósperos, porque a prosperidade e a riqueza são coisas totalmente distintas. E hoje o Senhor ministrou o nosso coração
algo fabuloso. O Senhor nos ensinou que a prosperidade não é um privilégio dos ricos, é um benefício de Deus aos justos. Então nós vamos seguir estudando o texto. Para isso eu quero te pedir que leia comigo a partir do verso 3 do capítulo 6. Você encontrou o texto? Diga glória a Deus. Glória a Deus. Que bom que a Priscila tem hoje, viu? Deus seja louvado. Glória a Deus. Vamos lá. O texto diz assim: se alguém ensina alguma doutrina, se alguém ensina alguma outra doutrina, e se não conforma com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, e com a doutrina que é segundo a piedade, é soberbo e nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de palavras, das quais nascem invejas, porfias, blasfêmias, ruins suspeitas, contendas de homens corruptos de entendimento e privados da verdade, cuidando que a piedade seja causa de ganho. Aparta-te dos tais. Mas é grande ganho a piedade com o contentamento, porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. Tendo, porém, sustento e com que nos cobrirmos, estejamos com isto contentes. Mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço e em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens à perdição e ruína. Porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmos com muitas dores. Mas tu, ó homem de Deus, foge destas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, a caridade, a paciência, a mansidão. E lida a boa milícia da fé. Toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas. Veja aí o verso de número 17. Manda aos ricos deste mundo que não sejam altivos, nem ponham a esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus, que abundantemente nos dá todas as coisas para delas gozarmos. Que façam o bem, enriqueçam em boas obras, repartam de boa mente e sejam comunicáveis. Que entesourem para si mesmos um bom fundamento para o futuro, para que possam alcançar a vida eterna. Ó Timóteo, guarda o depósito que te foi confiado, tendo horror dos clamores vãos e profanos e as oposições da falsamente chamada ciência, a qual, professando-a alguns, se desviaram da fé. A graça seja contigo. Amém. Curve a sua cabeça. Pai, nós queremos nessa noite ouvir mais uma vez o Senhor ministrar ao nosso coração. Te louvamos pelo extraordinário tempo de louvor e adoração que o Senhor nos permitiu oferecer ao Senhor nessa noite. Mas nós também temos a necessidade da Tua voz. Que o nosso coração, que o nosso entendimento estejam inclinados para a Tua voz. Que o Senhor tenha liberdade em nosso meio para operar segundo a eficácia da Tua palavra, que é comparada à chuva e à neve do céu, que de lá não desce, que de lá descem e para lá não tornam, sem que antes produzam o resultado para o qual foram enviadas.
Que o Senhor possa falar conosco. Como o escritor aos Hebreus introduz a carta dizendo que, havendo Deus antigamente falado aos pais através dos profetas, nos últimos dias nos falou pelo seu Filho. Que não falte inspiração, Senhor, para que a tua igreja possa alcançar, meu Deus, a plenitude da revelação da tua palavra, que eu creio. O seu Espírito Santo promoverá no coração de cada um de nós, segundo a sua boa vontade, em nome de Jesus. Diga amém. Amém. Glória a Deus. Pode se assentar. Quero saudar os irmãos que nos visitam nessa noite. Sejam muito bem-vindos. É uma honra recebê-los nessa casa de oração. Não posso dizer o mesmo do pastor Alexandre e da pastora Patrícia. O pastor Alexandre já está, viu? Ó, não vou nem falar nada. Glória a Deus. Você que leu conosco esse texto, certamente, se já leu, foi no momento em que tomou conhecimento dessas informações, surpreendido pela profundidade e pelas verdades que o apóstolo Paulo expõe na conclusão da carta a Timóteo. Se foi a primeira vez que você leu esse texto, eu também entendo que você certamente se deparou com conceitos aqui expressados, registrados, que são importantes para a construção do seu entendimento sobre fé e o seu entendimento a respeito dos conceitos do reino dos céus, que é o nosso universo de salvação, tendo em vista que o reino de Deus, segundo as Escrituras Sagradas, nos é revelado como sendo mais que um lugar específico. O reino de Deus é a expressão de um tempo em que o domínio do Senhor se estenderá para todo sempre, sobre todos os lugares e sobre todos aqueles que alcançarem a bendita e eterna salvação. Veja que esse texto é parte de uma carta, de uma epístola, que o apóstolo Paulo escreve ao obreiro Timóteo. É importante ressaltar que Timóteo é tratado nesta carta como sendo um filho na fé do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo recomenda a Timóteo, ainda no capítulo de número 1, no verso de número 5, que Timóteo compreenda que o fim e o objetivo do mandamento é o amor de um coração puro, uma boa consciência e uma fé não fingida. Revelando já na introdução da carta a exigência a uma vida íntegra, não apenas de aparência, mas principalmente que o interior da alma desse obreiro contivesse o valor, o princípio das Escrituras Sagradas como base para a edificação de sua carreira ministerial e sua vida espiritual. Vemos que essa carta é concluída com exortações e conselhos gerais do apóstolo Paulo a este obreiro que teve a incumbência de pastorear uma igreja. A igreja de Éfeso é apresentada como uma das mais importantes igrejas implantadas pelo apóstolo Paulo na condição de apóstolo, porque na sua segunda viagem missionária ele vive a experiência de conhecer a Timóteo, que era um dos cidadãos da região da Galácia, que morava em Icônio, e Listra e Derbe. E Timóteo, sendo discipulado por Paulo, o acompanha até a experiência de evangelização da cidade de Éfeso, que é narrada no livro de Atos, no capítulo de número 19. Essa igreja foi a ponte para que todos os irmãos da Ásia Menor fossem alcançados. Ali o apóstolo Paulo ministra um importante tempo de discipulado. A Bíblia fala em um período de 2 anos e aproximadamente 4 meses, em que ele esteve tanto na sinagoga quanto numa escola local, ministrando a palavra do Senhor. E a Bíblia mostra que muitos se agregaram à fé, e de lá foram enviados obreiros que
que colaboraram para a expansão do reino de Deus. E quando nós olhamos para o livro do Apocalipse e vemos as igrejas da Ásia sendo mencionadas, a igreja de Pérgamo, Tiátira, Sardes, Laodiceia, Filadélfia, e igrejas como Colossos, a igreja de Filipos, são resultado desse trabalho arduoso do apóstolo Paulo nessa região. E Timóteo, que foi experimentado nesse processo de evangelização, recebeu a incumbência de substituir o apóstolo Paulo em um momento futuro. Provavelmente em virtude da percepção de que os presbíteros que foram deixados ali para pastorear a igreja não foram zelosos na preservação dos crentes quanto ao conhecimento externo introduzido na igreja. Você vai ver que o apóstolo Paulo tem a preocupação de exortar a Timóteo que guarde a sã doutrina, que persevere na sã doutrina, que tenha o cuidado de não permitir que a falsamente chamada ciência fosse usada para ludibriar a fé, para manipular as pessoas. E aqui, no capítulo de número 6, a partir do verso de número 3, o apóstolo Paulo dá a Timóteo a percepção da urgência em que ele não permitisse que nenhuma outra doutrina fosse ensinada na igreja, a não ser a doutrina de nosso Senhor Jesus, que é de acordo com a piedade. A piedade aqui tem o sentido de fidelidade, sentido de fé genuína, da prática da religião ensinada através do Evangelho de Cristo. Veja que a igreja foi instituída num tempo onde a Bíblia não estava ainda editada e organizada em capítulos e versículos. Não haviam seminários, não haviam escolas bíblicas com o formato conhecido nos dias de hoje. Os apóstolos estavam ainda no processo de inspiração e as cartas apostólicas estavam sendo ainda escritas. Por essa razão, boa parte do ensino era ainda baseado apenas nos livros do Antigo Testamento. E nós vemos que alguns tratados começaram a ser elaborados para que os novos cristãos conhecessem sobre o seu Salvador. É nesse mover que vemos o apóstolo Levi, que é conhecido na Bíblia como Mateus, o evangelista Marcos, o evangelista Lucas, o apóstolo João, escrevendo evangelhos para que os novos crentes conhecessem em detalhes a história e a doutrina de Cristo. O apóstolo Paulo é apresentado como um filho fora do tempo, como um apóstolo levantado pelo Senhor num tempo posterior à revelação de Cristo aos judeus. Veja que ele é destacado como sendo o apóstolo dos gentios, porque ele foi separado exatamente para evangelizar o público não judeu. E aqui a Bíblia vai mostrar para nós que ele havia recebido do Senhor o evangelho por revelação. Então, quando nós lemos a carta aos Gálatas, nós observamos que Paulo faz esse destaque, o de que o evangelho por ele pregado não era segundo aos homens, mas uma revelação da parte do Senhor. E ele mesmo ali dá testemunho de que depois de sua conversão, que foi um evento extraordinário, tendo em vista que no caminho dele para Damasco, ele viu uma grande luz e uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Vemos que ele, depois de 3 dias, quando teve a sua visão restabelecida, passou 3 anos entre a região de Damasco e as regiões arábicas, provavelmente fazendo uma revisão das escrituras sagradas e compreendendo os próprios textos bíblicos à luz da revelação que Cristo lhe confiou. E por essa razão, ele pode com autoridade exortar Timóteo a observar a sã doutrina, que é o sistema de
de ensino que comunica as verdades de Cristo como método, o método do Evangelho que nos permite conhecer acerca do reino de Deus, das doutrinas rudimentares, das bases, dos fundamentos dos apóstolos que eu e você recebemos. E Paulo pode, por essa razão, afirmar a Timóteo que aqueles que rejeitam a sã doutrina são, na verdade, homens soberbos, que deliram acerca das questões e contendas de palavras das quais nascem invejas, porfias, blasfêmias, ruins suspeitas, contendas de homens corruptos de entendimento, privados da verdade, cuidando que a piedade seja causa de ganho. E ele recomenda: aparta-te dos tais. Com o crescimento da igreja, foi percebido que muitos se aproximaram dos fiéis e tentaram colaborar com a sua intelectualidade, tirando conclusões próprias daquilo que foi a manifestação de nosso Senhor Jesus. E como resultado disso, os falsos ensinamentos produziram conflitos dentro da igreja, porque os crentes fiéis debatiam com os que não conheciam a verdade dos fatos. E por essa razão, houve no meio da igreja homens faltos de entendimento, que foram um instrumento de corrupção à identidade do que eu e você conhecemos ser o corpo de Cristo, a igreja. Logo, eles enfrentaram também um problema com o qual nos dias atuais a igreja também lida, se relaciona, que é o problema do comportamento de obreiros que, de maneira corrupta, distorcem as verdades ou aquilo que a Bíblia chama de piedade, para que, fazendo uso da religião, uso da fé, possam alcançar proveito próprio. E Paulo fala sobre esses que acham que a piedade é uma forma de ganho, que eu e você devemos nos apartar dos tais. Veja que o apóstolo Paulo vai nos apresentar, através dessa conclusão apresentada ao final da carta escrita a Timóteo, que aquilo que ele havia observado, ou que ali lhe haviam destacado do comportamento das pessoas na igreja da Ásia Menor, em especial a cidade de Éfeso, tem muito a contribuir com o que nós enfrentamos nos dias atuais. A fraude do Evangelho tem como base a distorção da verdade. Veja que Paulo manifesta que eu e você estamos inseridos dentro de um contexto chamado igreja, e precisamos ter a consciência de que a motivação para a pregação do Evangelho, a motivação para o testemunho da fé em Cristo não está vinculada à possibilidade de ganho, enriquecimento, favorecimento pessoal. Nós pregamos o Evangelho para que os propósitos do reino de Deus sejam alcançados. E por isso, eu quero destacar o conteúdo dessa carta a partir do verso de número 7, porque Paulo vai encorajar os crentes a seguirem na boa milícia da fé pelas razões corretas, pela motivação certa. Existem muitas pessoas que estão dentro da estrutura da igreja, que frequentam os dias e horários de culto, que cumprem com a liturgia da adoração, mas não têm um coração bem disposto. Fazer a coisa certa com motivação errada não me permitirá conhecer a plenitude daquilo que está reservado na revelação de Cristo pela sua palavra. Então veja que a sã doutrina é destacada como um instrumento de orientação, como uma espécie de bússola, para que não sejamos enganados.
Veja que Paulo deixa muito claro, e eu quero também frisar isso aqui, que nós precisamos, pela doutrina, buscar discernimento para não criarmos associação com pessoas que tentam explorar a fé, a religião, a piedade revelada pela palavra de Deus. Você está entendendo isso? Então veja aí comigo o verso de número 7, porque o apóstolo Paulo segue escrevendo a Timóteo e ele diz: nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. Tendo, porém, sustento e com que nos cobrirmos, estejamos com isto contentes. Paulo faz aqui, destaca um princípio da cultura do reino dos céus, ensinada pelo nosso Senhor Jesus, quando ele ministrava o ensino do Evangelho no Monte das Bem-aventuranças. Você deve lembrar, porque na semana passada nós tivemos aqui a oportunidade de meditar sobre Mateus, capítulo de número 6. E na ocasião foi destacada a preocupação do Senhor em nos ensinar a não andarmos ansiosos por coisa alguma, a não dedicarmos a nossa vida àquilo que passa, aquilo que não produz endesouramento na eternidade. Por isso, você deve lembrar que Jesus destaca este ensinamento, orientando os seus discípulos a não ajuntar tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem corrói, onde os ladrões minam e roubam. Mas ele orienta os seus discípulos a ajuntarem tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não corrói, aonde os ladrões não minam e não roubam. Ele faz este ensinamento em associação com Mateus 6,33, aonde ele ensinou que nós devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, porque as demais coisas nos serão acrescentadas, fazendo ele menção ao fato de que o Senhor cuida das aves dos céus, o Senhor cuida dos lírios do campo, e assim ele também cuidará de cada um de nós. E nós vimos que a busca pelo reino de Deus e pela sua justiça está vinculada à necessidade que cada um de nós temos de perseverar na compreensão do significado da regência de Deus sobre nós e do modelo de governo que Ele nos propõe. A regência ou o governo de Deus sobre nós deve ser, no nosso entendimento, a convicção, a certeza de que nós entregamos o controle da nossa vida ao Senhor. Amém? Amém. E que a sua justiça precisa estar relacionada à necessidade de cada um de nós andarmos em retidão, em acordo com os princípios do reino de Deus. Veja que a justiça do reino de Deus já é revelada ali, como sendo um meio de equidade, uma maneira de eu e você praticarmos entre os homens os valores do reino de Deus, com o objetivo de que não haja injustiça dentro das relações humanas em que estão contidos homens e mulheres que conhecem a palavra de Deus e que temem a Deus. Ou seja, Deus está nos propondo que cada um de nós, dentro das relações humanas, sejamos um instrumento para que o reino de Deus seja revelado em justiça. E lógico, automaticamente no nosso meio não haja necessitado algum. É esse o princípio que orienta a igreja de Atos, já no capítulo de número 2, e tantas vezes em momentos ofertórios aqui, isso foi destacado. A igreja perseverava na doutrina dos apóstolos, no partir do pão e nas orações. E eles, em virtude disso, tiveram a experiência de não ter entre eles necessidade algum, porque os crentes, entendendo o princípio de tzedak, de justiça, repartiam os seus bens uns com os outros, para que entre eles não houvesse qualquer que padecesse necessidades. Agora, entenda que a compreensão deste princípio exige o desapego
das coisas físicas, materiais, as coisas que passam. Obviamente, não existe aqui nenhuma apologia ao abandono das responsabilidades humanas. Nós devemos estudar, trabalhar, fazer faculdade, pagar as nossas contas, honrar os nossos compromissos, mas preste atenção. Nós precisamos, compreendendo o valor do reino de Deus, orientar a nossa fé a partir do seguinte princípio: o que de fato está orientando a nossa existência. Que tipo de orientação, direção, regência estamos seguindo? Veja que para dar aos irmãos esta consciência, o apóstolo Paulo começa a dar aos irmãos a percepção de que a prática da piedade, a observância da sã doutrina recomendada a Timóteo, exigia que nós compreendamos, exige que nós compreendamos que a piedade é de grande ganho, mas o ganho que podemos alcançar por meio da verdadeira fé, da fidelidade a Deus, da religião revelada através de Cristo, exige de nós que nós pratiquemos a piedade com contentamento. Diga para o seu irmão: eu e você precisamos praticar a piedade ensinada pelo Evangelho com contentamento. E o que é contentamento? O contentamento é a satisfação, a aceitação, a compreensão de que aquilo que nós possuímos é suficiente para atender às nossas necessidades. Então veja aí, que para dar aos irmãos essa compreensão, no verso de número 7, Paulo destaca que nós não trouxemos para este mundo coisa alguma, e manifesto é que nada podemos levar dele. Ele sugere que nós estejamos contentes, satisfeitos, tendo com o que nos cobrirmos e com o que nos mantermos. Veja que estes princípios entram em colisão com aquilo que é proposto dentro de uma perspectiva do mundo moderno. A visão que o mundo possui sobre a existência humana exige o entesouramento, o acúmulo de riquezas. Logo, vemos que são muitos os homens e mulheres que vivem em virtude das riquezas. Pessoas que ocupam o seu tempo, que dedicam o seu conhecimento, que dedicam a sua estrutura, os seus bens, em produzir cada vez mais recursos, renda, dinheiro. E veja que isso, numa primeira visão, parece ser algo saudável, bom, interessante e capaz de proporcionar ao que usufrui do bem, como também ao próprio reino de Deus e à igreja, cada vez melhores condições para que a obra de Deus seja bem feita, a nossa família esteja segura e nós possamos viver em segurança. Mas veja que a preocupação do apóstolo Paulo não está relacionada ao que ganhamos, mas à maneira como nós nos relacionamos com aquilo que temos e com a nossa própria realidade. Porque alguns não conseguem se contentar com o que têm, e é importante fazer esse tipo de observação, porque nós precisamos sermos um pouco mais críticos quanto à nossa própria realidade. E confundimos, em virtude disso, as nossas necessidades com aquilo que sonhamos. E a Bíblia nos apresenta um contexto onde o nosso Deus, em momento algum, se compromete com os nossos sonhos. Ele nos revela pela sua palavra que Ele está comprometido, e isso a Bíblia diz que o nosso Deus nos garante. Ele está comprometido em suprir as nossas necessidades. Amém. Já na oração do Pai Nosso, é importante destacar isso para que você compreenda que o nosso Deus
e principalmente os ensinos de nosso Senhor Jesus não entram em contradição. Na oração do Pai Nosso, Ele nos ensina a orar pelo pão de cada dia. Veja que essa expressão nos leva ao deserto, quando os filhos de Israel saíram da escravidão do Egito. Eles todos os dias viram o Senhor enviar do céu o maná, o pão que abastecia cada tenda dos filhos de Israel para o dia em que o maná era derramado. Porque Deus já estava ensinando ao povo um princípio. O princípio é este: Deus é cuidadoso, Deus é zeloso, Ele é um Pai presente. E a presença de Deus precisa ser por nós melhor compreendida e também de nós mais confiada. Veja que o apóstolo Paulo está dando aos irmãos da igreja de Éfeso, através do ministério de Timóteo, o conhecimento dessas verdades, para que eles possam confiar na provisão divina. Repita comigo: Deus é provedor. Diga: a fidelidade de Deus pode ser confiada por nós. Amém? Veja que ele está apresentando esse contexto exatamente para que os irmãos pudessem compreender que as ambições humanas representam um grande risco à própria estabilidade, à própria segurança do homem. Então veja que ele vai aqui destacar a importância de nós estarmos contentes com o que temos, de nós nos satisfazermos com aquilo que Deus nos permitiu ter às mãos. Então, ele vai, a partir do verso de número 9, destacar exatamente o perigo a que muitos estão expostos por não haverem se apercebido da necessidade com o cuidado na administração dos bens. Veja que ele recomenda que nós administremos o que temos com contentamento. Mas muitos são ludibriados e administram o que têm com a ambição do coração. E é o momento apropriado para destacar que a ambição do coração humano muitas vezes se manifesta em avareza, em amor ao dinheiro. E nós vemos o mesmo apóstolo Paulo, na carta aos Efésios, capítulo de número 5, verso 3, associar o amor ao dinheiro, à avareza, à idolatria. E como você sabe, idolatria é pecado. Em Apocalipse, capítulo de número 21, verso 8, o apóstolo João destaca que assim como os homicidas, assim como os abomináveis, assim como os tímidos, como os mentirosos, como os parricidas, matricidas, os idólatras, não herdarão o reino de Deus. Jesus aborda essa questão associando o dinheiro a um Baal, a uma entidade chamada Mamon. A coisa é tão séria que nós vemos Jesus afirmando que ninguém pode servir a dois senhores. Ninguém pode servir a dois maridos, a dois possuidores, porque a expressão Senhor, sempre que se refere a Deus, aponta para a ideia de Adonai. Quando se refere a uma entidade pagã, ela é expressada como o termo Baal. As duas apontam para a ideia de possuidor, dono, marido, porque a expressão marido quer dizer possuidor. Então veja que a relação entre nós e o nosso Deus, ou a relação do idólatra com a entidade adorada, é comparada a uma relação matrimonial, é uma aliança, um pacto. Você está compreendendo isso? E veja que é por isso que a Bíblia compara o amor ao dinheiro à idolatria. Veja que o apóstolo Paulo,
está orientando uma igreja que não tem a sua base no judaísmo. É uma igreja numa cidade pagã. Nós sabemos que a evangelização começa por meio da sinagoga local e que muitos judeus se converteram. Mas a igreja de Éfeso foi uma igreja que expandiu-se e alcançou muitos não judeus. E os gentios ali não tinham a base doutrinária, os ensinos, a instrução da Torá desde a infância como judeus. Porque a Torá ensina um importante conceito, que é o conceito da justiça, do Tzedak, onde eles aprendem a se relacionar com o próximo, com o entendimento da necessidade de garantir que haja equilíbrio entre as pessoas, entre os que se relacionam. Logo, é difícil imaginar alguém que compreende esse conceito se contentar em se relacionar com alguém que não possa usufruir daquilo que ele possui. Você está compreendendo isso? É a razão pela qual a igreja era movida a compartilhar as suas propriedades e bens, para que entre eles houvesse essa graça, essa percepção de que a necessidade não prevaleceu sobre a justiça. Logo, eu preciso que você compreenda que o objetivo desse conceito é produzir bênção sobre nós, porque os judeus foram fundamentados debaixo de promessas bíblicas, e é por isso que Abraão é chamado pai da fé, porque Deus lhe prometeu que abençoaria os que o abençoassem. Então veja que entre aqueles que professam a fé no Deus eterno, no Hashem, vemos a preocupação em ministrar sobre a vida do seu próximo bênçãos, para que as bênçãos também lhe sejam concedidas pelo nosso Deus. Logo, você vai ver aí que por isso o apóstolo Paulo faz advertência aos que querem ser ricos. E isso me chamou muita atenção. Pessoas que vivem com o objetivo de alcançar muito dinheiro. Veja que a bênção de Deus, de acordo com as Escrituras, enriquece e não acrescenta dores. Logo, é importante destacar que a bênção de Deus, quando o propósito de Deus é enriquecer o indivíduo, ela produz riquezas de maneira natural. Quem está compreendendo isso? O crescimento é gradativo e não exige a ambição pelo dinheiro. Logo, a vida de quem enriquece debaixo da bênção de Deus não tem como motivação o entesouramento, mas o seu trabalho, a sua produtividade produzirão um resultado que no final pode ser considerado algum modelo de riqueza, mas a sua mente não é orientada por esse fim. Quem está entendendo isso? Logo, eu preciso que você preste atenção nisso aqui, porque ele diz assim: mas os que querem ser ricos caem em tentação. Aleluia! Que palavra gloriosa! O Senhor tem me surpreendido com a tua palavra direto do teu altar. Amém? Deixa eu te lembrar, dia 16 de novembro nós teremos o nosso Hot Dog Festival e você é o nosso convidado. Reúna a sua família, reúna a sua igreja, faça uma caravana e vai ter esse encontro conosco. Vão ter vários sabores diferentes de hot dog. E se você é vegano, pode comer salsicha, fica à vontade. Vai ter também hot dog vegano, dia 16 de novembro, a partir das 14, a partir das 14 horas. Amém? Vamos encerrar. Que bom que você esteve conosco até agora. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Até amanhã, se Deus quiser.